Só partilhar. Já estamos. Então, pronto. Boa noite. Hoje vamos debater aqui com o senhor, eu vou tratá-lo por senhor, Luís Filipe Rodrigues, o Miguel Cardoso e o Tiago Abreu. Boa noite a todos. Eventualmente, podemos ter mais um convidado ou dois que não temos a certeza que possam entrar a tempo da live, não é? Estão convidados, mas não temos a certeza. E, portanto, vamos debater o serviço militar obrigatório. Se será viável hoje em dia voltar a introduzir o serviço militar obrigatório e quais serão as vantagens e as desvantagens na nossa opinião, como é lógico, não é? Portanto, eu posso começar, um dos senhores quer começar? Eu vou partilhar, por isso... Eu vou dar aqui, por exemplo, um dado, que é a proposta do orçamento prevê 2 mil milhões e 445 mil euros para a defesa nacional, que representa um acréscimo de 23,1 face a 2019. Agora, o que eu pergunto é se este aumento, não é, no orçamento, se dá para reestruturar as Forças Armadas de maneira que permita que o serviço militar seja obrigatório. E se é que estão de acordo que seja obrigatório. É isso que eu queria saber. Miguel. Espera lá, eu estou a partilhar. Então, Tiago, vai. Vamos começar pelo Tiago. Pronto. Mas justo o brasileiro dá opinião sobre Portugal? Exatamente. Tu, se quisesses a nacionalidade, tinhas que ir para a tropa agora. Eu sou metade, eu sou meio a meio. Sou mestiço. Então não era uma boa ideia as pessoas que pretendiam a nacionalidade portuguesa terem que cumprir o serviço militar obrigatório? Bom, olha, eu vou dar primeiro uma opinião minha em relação ao que... Pela minha visão que eu tenho de Portugal, porque eu gosto muito de... Como vocês sabem, eu gosto muito de estudar, gosto de ver números. E, assim, no Brasil, o serviço militar é obrigatório. Como eu venho de lá, então, para mim, é natural que seja obrigatório. Porém, nós temos que lembrar o seguinte... existe uma coisa que é o contingente militar, que é o número máximo de soldados que o país tem para não só suportar de forma orçamentária, mas também é um contingente máximo de pessoas que são, vamos dizer assim, angariadas ano a ano. E no país, como é obrigatório, a grande maioria dos jovens não ingressam no serviço militar por uma nomenclatura que eles dizem que é assim, excesso de contingente. Aqui, né? Em Portugal era a mesma coisa. Né? Então, assim, ou seja, eu penso que o serviço militar obrigatório em Portugal, ele seria muito mais moralizador, ou seja, ele teria sua eficácia moral, mas eu não penso que ele aumentaria o contingente de soldados. Até por causa dessas restrições orçamentárias. E também, dentro do planeamento do governo, não há, pelo que eu vi até agora, um interesse do governo que haja, por exemplo, pesquisa científica a partir dos militares, intervenção na infraestrutura a partir dos militares. Então, assim, como eu não posso dar opinião em relação a como são as missões dos militares e os objetivos da cadeia de comando dos militares, eu me restringo a dar essa opinião, fazendo essa intersecção entre o que eu tenho de visão em relação ao Brasil e o que eu acho que vai acontecer aqui em Portugal. Eu quero deixar bem claro, a minha opinião aqui nesse caso hoje é muito rasa, é muito superficial. Então, assim... Acho que o senhor Luís Filipe caiu. Eu penso que de alguma maneira... Continua. De alguma maneira, isso seria moralizador, porque eu penso que alguns jovens menores de idade que fossem delinquentes reincidentes poderiam ser obrigados a ir ao serviço militar, caso fosse obrigatório. Então, seria um mecanismo
Já está outra vez. Deixa eu completar aqui. Então, não sei se o Luiz Felipe pegou parte do meu raciocínio, mas então, assim, seria moralizador e também alguns delinquentes menores de idade que, se fossem reincidentes, eles poderiam ser obrigados a ir ao serviço militar caso ele fosse obrigatório. Então, a minha opinião, ela está restrita a essa parte mais numérica, técnica, e eu passo a bola aos amigos. São Luís Felipe, força. Dê-nos a sua visão. Bom, a minha visão do serviço militar obrigatório é favorável. Eu acho que quando o serviço militar obrigatório acabou, as Forças Armadas ficaram desfalcadas em termos de efetivo para muita coisa. Hoje em dia, a instituição militar deveria ser deveria e poderia ser mais bem aproveitados os seus meios em relação a muitas outras missões que não fazer a guerra. Muitas outras missões de ajuda à população. E então é isso que eu acho, que o serviço militar obrigatório devia de voltar ao ativo. Por várias razões. Esta é uma. Em relação à juventude, eu acho que, falo da minha experiência, eu, quando era jovem, também era muito reguila, como se costuma dizer, e quando fui para a tropa, senti ou incutiram em mim a vontade de querer ser diferente, de respeitar, de me orgulhar de determinadas situações, de querer de ter objetivos de vida futura bem vincados e que hoje os jovens não têm. O respeito pelos mais velhos, por exemplo, só querem ter direitos, não querem obrigações. Obrigatório seriam uma mais-valia para todos estes jovens. Isso é o que eu penso. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Sim. Defende que as Forças Armadas deviam ser reestruturadas para incluir, por exemplo, a proteção civil nas Forças Armadas? Não concordo com isso. Como se costuma dizer, em bom português, cada macaco no seu galho. Não, o que eu estou a dizer é as Forças Armadas gerirem a proteção civil a nível nacional, haver a parte civil, não é? Mas os cargos de responsabilidade a nível de gestão das missões ser das Forças Armadas e não de civis, por exemplo? A estrutura de comando, é isso que quer dizer? O comando operacional, é isso que quer dizer? Exato. Se da parte civil, como se tem vindo a provar ao longo dos anos, não se consegue um comando, ou nunca se conseguiu um comando operacional como deve ser e devidamente estruturado para a missão da proteção civil, hoje pode-se dizer que a proteção civil está devidamente comandada e muito bem, excelentemente comandada, diríamos excelentemente comandada, pelo general Duarte Costa, que como operacional militar é de excelência, foi sempre de excelência. Portanto, em termos de comando para a proteção civil, como tu perguntas, Luís, eu, nesse sentido, já concordaria em que o comando operacional da Força da Proteção Civil fosse efetivamente comandada por quem efetivamente sabe. Para evitar certas e determinadas coisas, eu como nós temos conhecimento do passado. Exato. Eu também, pessoalmente, também concordo com isso, só que eu defendo que, inclusive, a proteção civil devia ficar a cargo dos militares. Bom, com pessoal militar.
Não era pessoal civil. Pronto. Sim, entendo. Portanto, reestruturar, porque está visto que os civis não, quando toca a aceitar ordens, não vão lá. Pronto, Miguel. Bom, estava a ver que não falava hoje. Estava aqui a ficar preocupado que ia acabar aqui o direto e eu ia ficar só ouvindo. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a tropa obrigatória, eu acho que seria uma coisa muito boa, não só a nível para reforçar os quartéis e reforçar as atividades que o Exército e as Forças Armadas no geral fazem, que hoje estão praticamente sobrecarregados, os que existem efetivos estão sobrecarregados porque há falta de pessoal. Isso é uma demonstração que a tropa precisa de gente urgentemente. Acho que a tropa, sendo obrigatória, eu tenho aqui que em 2013 previa-se que eram 30 a 35 mil. Sim. Mas em 1918-19 estava 30% abaixo do valor. Abaixo desse valor. Cada vez são menos, porque eu dou-me com alguns militares e a reclamação é sempre a mesma, é que sempre cabe aos mesmos, porque há falta de efetivos, os ordenados não são nada atrativos, sendo a comparação ridícula, mas um militar estando embarcado num navio longe da família, 4 meses fora de Portugal, sem contacto com a família, ganha exatamente a mesma coisa que o indivíduo que trabalha no McDonald's, não desmerecendo ninguém que trabalha no McDonald's, mas acho que tem que haver sacrifícios, ou seja, valores diferentes para quem faz sacrifícios diferentes. Eu acho que... Estou chocado, desculpa. Estou chocado. Eu acho que as Forças Armadas incutem um senso de responsabilidade muito grande, dei este caso dos navios, e uma pessoa estar responsável de uma situação qualquer num navio, não é uma coisa para brincar. Se correr mal, corre mal, e corre mal em alto mar, e pode ser uma coisa muito má, e tem que ser recompensado nesse sentido. Logicamente, as pessoas não estão para ter sacrifícios pessoais e familiares e depois não serem recompensados justamente. Acho que a tropa deveria ser obrigatório para todos, mas também porque é interessante você ter o serviço militar obrigatório, mas depois cativar que o indivíduo se mantenha nas Forças Armadas, e cativando as pessoas estando nas Forças Armadas, um dos sentidos, como em tudo na vida, em qualquer emprego, é o salário. Tem que ser um salário atrativo, porque senão a pessoa desmotiva e estamos a perder pessoas que andamos a treinar durante 1 ou 2 ou 3 anos, são pessoas experientes, e estamos a perdê-las para o McDonald's, por exemplo, e estamos sempre a ensinar pessoas novas. Exatamente. Porque não conseguimos aproveitar o conhecimento dos que já lá estavam. Ou seja, há sempre pessoas inexperientes e novatas a servir as Forças Armadas. Miguel, posso fazer uma pergunta? E defendes um núcleo profissional dentro das Forças Armadas? Eu acho que sim, isso tem que haver profissionais em todo o lado, não é? Logicamente que o serviço obrigatório militar, muitos deles acabam por ficar lá e têm contratos de 8 anos, não é? No máximo, acho eu, 6 anos, não é? E depois ou são dispensados, ou não sei se depois estão renovados, mas a grande maioria acabam por ser dispensados. Logicamente, você entra na tropa com 18 anos ou 20 anos, está lá 6 ou 7 ou 8 anos e depois é dispensado, você pensa assim, espera aí, então quando eu estou no início da minha vida é que vou partir do zero novamente? Não faz sentido nenhum, não é? E há muitas... Não é só isso, Miguel, não é só isso. Se me permites, não é só isso. Eu dou-te o exemplo da unidade a que eu pertenço e todas as forças especiais que existem no território nacional, não é? Formar um militar de força especial custa uns milhares de euros. Exato. Esses milhares de euros deveriam ser rentabilizados pelo Estado
e aproveitar toda o background do militar, não é? Posteriormente, durante os anos de efetividade que ele tivesse. Neste caso, não. É só 6 anos. E depois de 6 anos, a gastar mais não sei quantos milhares de euros para formar outro militar para aquele lugar. Com as mesmas aptidões. Portanto, não se aproveita o militar já formado, deveriam sempre ser ir sendo atualizados, com certeza, como em tudo, ao invés de serem descartados aos 26 anos. Imaginemos isto numa empresa. Vamos formar os nossos quadros, ok? Gastamos milhares de euros em cada um deles. Aquele quadro só vai conseguir, só vai trabalhar para a empresa para rentabilizar o que gastamos durante 6 anos. Ou depois mandamos-o embora. Quer dizer, uma empresa assim não é sustentável, com certeza. Penso eu. Não deve ser sustentável. Está constantemente a ensinar os funcionários, entre aspas, a ensinar e a gastar. Porque custa milhares de euros formar um militar de uma força especial. Sim, exatamente. Tudo aquilo que nós utilizamos lá é real. Todas as munições, aquilo que isso custa. Deslocações e... Eu posso te dizer que no meu tempo, em 1985, numa carreira de tiro, eu fiz tiro com um low que naquela altura, segundo os números da altura, custava 500 contos. Na altura, em 1985. Não é? Exato. Quer dizer, agora daqui na nova recruta vai-se gastar outra vez outros tantos. Estás a perceber? E depois não se aproveita. Não se aproveita porque ao fim dos 6 anos as pessoas são descartadas, mesmo querendo lá continuar, são descartadas. É o país que temos, infelizmente, em relação a isso. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante para a tropa tornar-se uma tropa obrigatória, o serviço militar ser obrigatório, é que parece que não, e eu sou contra um bocado ao que o Tiago disse, e vai-me desculpar o Tiago, dizer que a tropa devia ser obrigatória para delinquentes ou reincidentes de delinquentes. Acho que a tropa não deve ser um castigo, deve ser um privilégio. Acho que as pessoas que vão um bocado, quando entram na tropa, os miúdos novos, entram um bocado com o espírito, uns mais, outros menos, mas entram com o espírito de aventura, porque vão um bocado para o desconhecido e saem de lá com uma convicção ardente de amor à pátria. E acho que isso é uma coisa que se deve incutir em todos os indivíduos a nível nacional, porque você sem amor à pátria, você não é nada. Como o Luís disse bem, o Luís Filipe disse bem, são os miúdos que não sabem o que é que andam ali a fazer, não têm a noção. Miguel, desculpa lá, vou-te interromper. Então, e tu não achas que podia-se incutir esses valores mesmo a um delinquente? Não, eu não estou a dizer que devia ser considerado um castigo. O delinquente, sim, claro, obrigatório, tem que ir para lá também. É um como a voz. Ok, pronto, tudo bem. Depende da delinquência, não tem que ir para a tropa, tem que ir para a cadeia. Mas pronto, isso já Exato. Né? Pronto. Mas a tropa não deve ser considerada um castigo, mas considerar um privilégio. Não, eu tenho o privilégio de servir a minha pátria. É isso que as pessoas têm que ter essa noção. E os jovens hoje não têm essa noção. Na minha geração... E adquirir conhecimentos... Conhecimentos que não adquirem mais lado. Não adquirem mais lado nenhum. É uma experiência... Eu infelizmente, não fui à tropa porque entrei na reserva territorial. Na altura, soube-me bem, sou sincero, soube-me bem não ir à tropa porque eu estava a fazer faculdade, e eu já disse isso aqui uma vez, e ia-me atrapalhar porque eu ainda ia fazer 1 ano e meio de tropa, de serviço militar, seria 1 ano e meio, eu tendo na faculdade, 1 ano e meio, vai-me atrapalhar a vida a nível escolar. Depois fiquei em reserva territorial, na altura falei assim, olha, ainda bem, consegui então seguir a minha vida civil normalmente, mas hoje tenho muita pena e se pudesse voltar atrás,
não ia para o serviço militar obrigatório, ia para o serviço militar voluntário, porque acho que é uma experiência única que só faz engrandecer o ser humano. Ou seja, é uma experiência que eu não tive, que tenho a certeza que se eu tivesse essa experiência, seria um ser humano com mais conhecimentos que nunca terei na minha vida, infelizmente. Como, por exemplo, o Luís Filipe teve, e nós sabemos que teve na tropa especial, teve experiências que pouca gente teve na vida. Não é? Experiências inolvidáveis. Bom, que nunca se esquecem e para além da camaradagem, não é? Exatamente, que é uma coisa muito vida. importante, que é uma coisa que não existe na juventude hoje em dia, também é a camaradagem. Eu posso dar o meu exemplo. Eu entrei no terceiro turno de 83 e fui contra a vontade. Fui muito contra a vontade, porque também pensava que ia perder 16 meses da minha vida. Que eu tinha emprego estável e tiraram-me do emprego para ir ganhar muito menos. Não é? O que acontece é que quando saí, cheguei à conclusão que tinha sido a melhor altura da minha vida. Aquilo que eu aprendi lá, não aprendia cá fora. Estás a perceber? Portanto, o grande problema do serviço militar obrigatório era naquele tempo, não é? Era exatamente os jovens com 18 anos e com 20 anos que já trabalhavam, que já tinham um emprego e que depois tinham que ir, como tu disseste, para ali 16 meses ou 2 anos, conforme o local onde fosse. É? A ganhar, mas isso estava aquilo que ganhava cá fora, é? menos, muito menos, não é? Isso era efetivamente o problema que poderia ser o entrave do SMO. Era esse, porque tudo o resto faz parte da aprendizagem, faz parte da mudança de nós, enquanto jovens, para passarmos a homens à frente. Para mim foi uma experiência que eu nunca mais esqueci durante toda a minha vida e aconselho a toda a gente a ir e a ter objetivos, porque hoje os miúdos não têm objetivos. Os culpados somos nós, os pais, não tínhamos dúvidas. Sim. Os culpados somos nós, porque nós facilitamos tudo, damos tudo de mão beijada, enquanto que eu quando era miúdo, eu trabalhava a partir dos 14 anos. Eu com 18 anos já sustentava a minha própria casa. Com 18 anos. Hoje temos filhos a viver nas nossas casas. Até aos 40. Filhos, vamos falar filhos, até aos 40 anos. Não é? E não dão o pré ali em casa para os velhotes comprarem o comer. Não é? São ideias diferentes, são outros tempos. Okay? Eu chegava, trazia o meu ordenado e entregava aos meus velhotes. Era para a alimentação, naquele tempo a vida era má. Sim. Mas para mim foi uma grande experiência. Mesmo com aquilo que o Luís está a dizer, da interrupção, porque eu já trabalhava também, com a interrupção dos, no meu caso, 2 anos. Né? Eu fui voluntário para os comandos. Pois. 6 meses e meio. Bom, por exemplo, tenho aqui pegar uma brecha aí. Posso pegar uma brecha? Bom, assim, eu queria colocar então aqui a origem do porquê que essas pessoas, hoje, principalmente os jovens, não tomam como referência os mais velhos. Porque aqui nós temos que apontar a origem das coisas, né? Então, a origem é o pensamento revolucionário. A referência dos jovens hoje não é mais aquele que passou pela experiência e como todos vocês aí estão a testemunhar, recomendam, dizem que é bom. Os jovens não olham para esse exemplo e falam, pô, se calhar eu vou experimentar também. Não, ele olha para os seus amiguinhos revolucionários e lá ele busca as respostas.
Mas isso também já havia antigamente, por isso é que o serviço era obrigatório. Calma. Se não fosse obrigatório, também não tinha tropa naquela altura, não é? Não, pera um pouquinho, mas aí que tá. Nós temos que o quê? Atualizar esse argumento para o século XXI. Um século onde as pessoas têm que ir ao mercado para comer, porque muito poucas delas plantam para poder sobreviver, ou tiram água de um poço dentro de casa. Hoje a vida é muito enlatada. Eu digo que nós temos uma vida enlatada. Você compra uma lata e come. E aí, hoje o jovem, ele pensa que a lata nasce de dentro do mercado. Ele não tem ideia de que aquela lata vem de uma plantação, e ele perde essa noção. Então, eu vou fazer uma provocação para os colegas, que é assim: como colocar na cabeça de um jovem que está enlatada, que tem um pensamento revolucionário, de que a nossa opinião de que a tropa é um bom caminho realmente vai se tornar uma referência para ele. Fica essa provocação para nós, para a gente poder colocar aqui sugestão para as responder ao jovem. Isso é fácil de responder ao jovem, tropa obrigatória. Ele aprende logo. Não é logo. Não é resposta, Miguel. Para alguém que está no telemóvel, a olhar para você e dizer, enquanto você está a falar, ele mal olha no seu olho, não é resposta, Miguel. Desculpa discordar de você. Miguel, tens que mostrar que é uma carreira com futuro e que vai valorizar como ser humano. Mas isso foi o que eu disse no início. Isso é o que tu tens que fazer. Sim, mas isso foi o que eu disse no início. Então, no Brasil tem uma forma... Olha, caiu outra vez. Caiu. No Brasil, isso tem uma forma de acontecer. Quando você atinge a patente de tenente, você recebe uma reforma para o resto da vida. Então, isso incentiva as pessoas a estar nas possibilidades. Mas isso foi o que eu disse no início. Isso foi o que eu disse no início da conversa, que tem que se pagar os melhores ordenados aos militares, porque foi a comparação que eu fiz com o McDonald's. E quando eu disse que a tropa é simples, é obrigatória, é obrigado a ir à tropa, porque não é você vai falar, não sou eu, Zé Mané, que vai convencer as pessoas, é a tropa que vai convencer que é boa. Porque tudo o que você disser para um jovem é balela, não interessa nada. Este é um balelas, é um banana que fala para aí deslocado. Não, você tem que mostrar para ela, não, você vai, porque é obrigatório, e aí ela aprende o que é a tropa. Não é você a falar, você pode falar a convencer os jovens, 100 em 1. Agora, se você mandar lá o 100 para lá, se calhar você convence 90. Eu queria provocar o nosso telespectador aí, que está a dizer assim, a tropa não vale a pena, que é o Carlos José Loureiro Moura. Então, Carlos, nós estamos aqui, eu queria te provocar no seguinte sentido, nós não estamos aqui querendo tropa para fazer guerra ou tropa para alguma outra coisa. Nós queremos a tropa para que seja uma referência às pessoas, uma referência moral, uma referência de valores. Os valores de ética, trabalhar em equipa. Isso, em relação a outro ser humano. Eu vou te perguntar uma coisa, Carlos. Se você puder responder, eu te agradeço muito. Você acha que realmente, hoje, no século XXI, 2020, as pessoas egoístas e individualistas como estão, nós iremos num bom caminho? Você não acha que, tendo um pouquinho mais de jovens com essa referência moral e ética, que nós estamos aqui a fazer propaganda, vamos dizer assim, entre aspas, não seria interessante nós temos um pouco mais de jovens com esse espírito de equipa e ética humana? Essa é a pergunta que eu faço para o nosso telespectador. A tropa, na minha opinião, aquilo que me ensinou foi trabalho em equipa, o deixares de olhar para os teus interesses e olhares para o interesse global no teu caso, são 30 e poucas pessoas que estão ali, que partilham todas as mesmas obrigações, têm os mesmos direitos, não há diferenças entre ninguém, está a perceber? E é incutido o sentido de tu teres que olhar pelo teu colega, de o ajudar. E hoje em dia isso na sociedade
Não existe. As pessoas só olham para o seu umbigo e os outros que se lixem. Pro telemóvel. Para o telemóvel, exato. É o telemóvel. Os outros. Veja lá se o Luís Filipe Eu já... assisti. Não, mas não entrou, caiu Não entrou, e ainda não entrou. Eu ainda ontem assisti e a passar de carro, vejo uma pessoa estendida no passeio e pessoas a passarem por ele e ignoravam por isso simplesmente. Eu parei o carro, fui lá, então, você está bem, é melhor chamar o 112? Tal, não, fui eu que bebi um bocado a mais e estou aqui a ver se recupero. Pronto, já fiquei mais descansado, não é? Exato. Pronto, mas as pessoas passavam por ele esticado, sem se mexer no chão, e ninguém era capaz de agarrar no telemóvel. Meu, isto são coisas que eu acho inadmissível. Olha, o que temos, é o que temos. Eu vou falar agora um mas bocado... a tropa obrigatória, se calhar, ajudava a mudar esse... Vou falar um bocado defendendo aqui os jovens. Outro dia, o meu filho... eu estava a ir para o trabalho e estava com o meu filho, e o meu filho... havia uma pessoa que estava deitada na calçada. Havia uma pessoa que estava deitada na calçada entre um muro e uma carrinha grande e não se via a pessoa que andava na rua, não via. E era uma calçada estreita, passava pouca gente. O meu filho, pai, está ali um gajo deitado. Eu disse, aonde é que está? Porque eu não conseguia ver. Está ali. Eu fui lá ver o indivíduo. Chamei-o uma ou duas vezes, não respondeu, respirava. Disse, este gajo parece que bebeu um bocado. Mas pronto, está aqui, deixa-me lá ver o que é. Entretanto, entrei para dentro do carro e meu filho, não vamos embora, vamos lá ver se o homem está mesmo bem. Eu falei assim, não, eu não ia embora, mas vamos lá, eu só ia fazer aqui uma outra coisa, chegar com o carro mais perto, porque se fosse preciso carregar o homem, uma coisa qualquer, carregava o homem na carrinha, ia na caçamba, mas pronto, pelo menos ia. Aí o meu filho foi lá, esteve lá a ver o homem, chamar o homem, ver se o homem acordava. O homem não acordou, entretanto chamei o 112 e ficámos lá à espera até o 112 voltar. Muito por causa de que o meu filho insistiu para... Não, vamos aqui ajudar esta pessoa, porque esta pessoa está em dificuldades e precisa da nossa ajuda. Bom, isto é tentar ajudar, que nem todo jovem... isso é tentar dizer que nem todo jovem é individualista. E não estou tanto puxar para dizer que o meu filho é ótimo, mas pronto, acredito que o meu filho não seja. Mas o teu filho, apesar de não ter ido à tropa, já tem alguns valores do que é trabalhar em equipa. Sim, isso também é uma verdade. Pronto. E de olhar, temos que proteger o próximo, não é? Sim. Certo. Então, mas eu fora, não desmerecendo, a educação também que lhe fui dando, não é? Pronto. Mas eu vou fazer mais uma provocação para vocês. Se o pensamento revolucionário é algo que tira o indivíduo da sua autocrítica, a tropa não poderia fazer isso com as pessoas também? Estou fazendo aqui o advogado do diabo. O quê? Tirar as pessoas do pensamento... pensamento revolucionário? Não me fiz entender, ó. Eu estou fazendo uma comparação assim, porque se um jovem vai para o pensamento revolucionário e perde a autocrítica, que ele perde a autocrítica, ele busca ser um indivíduo, mas com valores e com virtudes coletivas, que como nós já definimos aqui, é algo impossível. Ou seja, ele vive num mundo de fantasia. A tropa não poderia ter o mesmo efeito? Não. A tropa, todas as ideologias são postas de parte. Na tropa não há ideologia política. Não. Zero. Estás a perceber? Interessa é o bem comum. Tens uma missão para cumprir e vais ter que a cumprir. E para isso vais precisar de todos. E sejam eles esquerda ou direita. Exatamente. Quem está ao teu lado pode ser comunista, o outro pode ser fascista. Todos eles vão trabalhar em conjunto. Porque não há hipótese. Não há hipótese. Vê que eu estou a fazer uma provocação
para que nós possamos aqui desenvolver e qualificar o nosso debate. Exato. Olha, ele esteve na tropa, não gostou nada mesmo da tropa. Pronto. É lógico que nem toda a gente pode ter gostado, como é lógico. Sim, logicamente não. Pronto. Bom, assim, mas é aí que tá, Carlos. Eu queria entender melhor por que você não gostou. Porque sua resposta ela é bem pessoal. Se você estiver confortável em nos expor algum motivo, mesmo que ele seja superficial, é um motivo assim, não gostei porque, não sei, você aí é particular seu. Mas eu queria entender um pouco melhor do porquê você não gostou. O que foi tão ruim para você assim, para você ter essa repúdia à tropa? Olha, inclusive, aquilo que eu estava a dizer é que na tropa não há ideologias políticas. É proibido falar de ideologias políticas do coisa. Portanto, tu não fazes a mínima ideia o que é que a pessoa ao teu lado está a executar o serviço que é preciso fazer, pensa a nível político. Que isso não é importante. Estás a perceber? Mesmo dentro do alojamento à noite? Exato. Não podes. Tu podes trocar opiniões, não é? Em público. Isso é proibido na tropa. E além disso... Sim, aliás, saiu Tu entras na tropa, há uma coisa gira que faz incentivar isso, que é a gente atrasa-se 30 segundos em relação ao resto do pessoal. Não és tu que és castigado. Olha, são todos. São Luís, desculpe interrompê-lo. Aqui o Luís Filipe está a pedir que enviar novamente o link. Ok. Ele não está a conseguir entrar com o link que tinha. Eu envio. Novamente. O Carlos José está a dizer aí, então, que a forma como ele foi tratado foi o que ele não gostou lá. Mas isso o tratamento é igual para todos. Então, assim... Uns respondem melhor, outros respondem pior, não é? Exato. Porque o que acontece, Carlos? Você ali está sendo preparado para ser um soldado e o seu inimigo não vai ser gentil com você. Se você precisar intervir como militar a favor do seu país, aquele treinamento faz parte para fazer você ser uma pessoa... A resposta automática é chamada resposta automática. O treino muscular, mental... para tu conseguires responder sem hesitar. Então. Estás a perceber? É para proteger a própria vida da pessoa. Exatamente. Então, ou seja, sabe, Carlos... Já mandou, Sr. Luís? Já mandei, sim, eu não sei pelo que você passou e como isso aconteceu, mas, de forma geral... Olha, estamos aqui a receber de Espanha, do... Anures 1005, portanto, é um coisa de airsoft, e diz que a obrigatoriedade de serviço militar está a ser discutida em vários países europeus. Estás a ver? Exatamente por causa da diminuição dos números de inscritos, que faz com que as Forças Armadas deixem de ter capacidade operacional. Eu quero colocar uma provocação para vocês aqui, que é o seguinte. Existe um raciocínio que uma vez eu estive numa sinagoga judaica e um judeu chegou para mim e me disse assim: você sabe por que depois da Segunda Guerra a Alemanha e o Japão se tornaram potências econômicas? Aí eu falei para ele, por causa disso. Ele falou, nada disso do que você está aí a dizer. É porque eles não têm exército. Eles não tiveram que gastar com bombas, com tanques, com soldados. Então, não houve um custo, vamos dizer assim, pós Segunda Guerra desses países com um contingente militar. Então, esses exemplos servem de argumento para que as pessoas façam essa, vamos dizer assim, seja de argumento para que elas dizem, mas a tropa não é mais necessária. Veja o exemplo da Alemanha e do Japão. Posso contrapor o teu pensamento? Mas eles voltaram a ter exércitos. Veja os Estados Unidos e veja a China. Estão-se cada vez mais a se encher de poderio militar. E aí, quem é que manda no mundo? Quem é que manda no mundo? É Israel ou os Estados Unidos? Porque assim, também tem uma outra coisa que é o seguinte.
Tá havendo aí uma... O São Luís Filipe não está a conseguir... Ele não está a conseguir, mas ele já mandou aqui uma correção àquela pessoa que interveio em espanhol, que ele é um elemento que vai muitas vezes ao evento que o Luís Filipe organiza, que é um evento espetacular de simulação militar, e é venezuelano. Ok. É venezuelano. Pronto, ok. Eu pensei que ele fosse espanhol. Bem lá, olha, pronto, eu estou aqui deixando bem claro para os nossos telespectadores que isso que eu estou fazer é uma provocação, tá? Para que nós possamos exercitar aqui... Sim, para haver discussão na conversa, para não criar um monólogo entre todos. Não, então, ou seja, olha lá. E tá a haver agora no mundo uma discussão a respeito da economia. E que nós vamos ter um reset global e nós vamos fazer uma live sobre isso. Mas nessas discussões, elas dizem o seguinte, que nenhum país do mundo que é agrícola, que é um país agrário, manda no mercado comercial. Só países que têm força militar. Exato. Só países que têm poderio, vamos dizer assim, de intervenção da força. E eu queria aproveitar esse gancho para também passar a bola para vocês, que eu tô falando muito. Que nos Estados Unidos, o exército lá, as Forças Armadas, elas também têm uma função da busca por novas tecnologias. Eu queria lembrar aos telespectadores que a internet é uma invenção americana feita para a transmissão de dados entre bases para caso houvesse um ataque de mísseis. Então, através de uma intranet, se desenvolveu a internet. O micro-ondas também. A arma de micro-ondas ela foi usada no Vietnã e ela fazia chover no mesmo lugar todos os dias. Só que foi dado um alerta para o governo americano a respeito das alterações que isso poderia ocorrer na atmosfera. E aí, um dos primeiros decretos assinados por Ronald Reagan foi encerrar o uso desse tipo de armamento. E aí eu passo a bola para vocês aí. Vai, Miguel. Olha, o São Luís Filipe não está a conseguir entrar. Não sei qual é que será o problema. Mas nós vamos continuar aqui. Sim, continuando. E ele que vai tentando assim conseguir ou então pode tentar através do Messenger. Do telemóvel, tente através do telemóvel. Se o computador está a ter dificuldades em entrar, sim, ele tente pelo telemóvel, que é capaz de conseguir. Também dá igual. Dá igual, é a mesma coisa, a ligação é a mesma coisa. Pronto. Eu vou escrever a ele para ele tentar pelo telemóvel. Não vai ele não estar a ver o direto ou estar atrapalhado. Olha, temos aqui uma pergunta, vamos lá ver se eu consigo perceber. A pergunta em si é: a atualidade nos países europeus se requer forças armadas de grande tamanho? Que ameaças enfrentam estes países para necessitar? E por último, qual seria a mensagem de patriotismo que impulsionaria a doutrina militar por estes países em uma Europa que em cada dia busca mais a unificação do som, tanto económica, mas também militar? Porque um país europeu defende o outro. Então ele está dizendo assim que a Força Armada Europeia, ela seria, vamos dizer assim, ela está diluída porque todos já se defendem. Todos estão em uma União Europeia. Então a provocação dele seria assim, como despertar esse patriotismo individual se a Europa está em busca de uma defesa unificada da economia e das Forças Armadas. Sim, já está, o São Luís Filipe já está. Só que tem interferência no som. Peço está com ruído de fundo. Já melhorou. Já melhorou, ok, tá. ok. Tá. Diga, olha, tenho aqui uma pergunta para si, mesmo situação. propósito para si. Então, olha, está aqui uma perguntinha mesmo própria para si. Posso? Está aí no ecrã, para si. Sim.
Responda aí, faz favor. Enquanto ele lê, o Sargento Gomes está a dizer aí que Portugal teve seu poderio militar, praticamente dominou o mundo. Mas Portugal, historicamente, não dominou o mundo através da força militar. Foi através dos acordos e da interação com as civilizações. Diplomacia com... Sim. Não foi através do poderio militar. Conseguiu ler a Não pergunta? estou a perceber o que é que ele quer perguntar, realmente. Ele quer perguntar o seguinte... Eu consigo ler a pergunta, mas não estou a entender... Exato, o conteúdo. A pergunta dele é assim, como despertar, por que ter forças militares tão grandes individualmente em cada país da Europa, e como despertar patriotismo e doutrina militar? Às ameaças que Isso. atualmente cada país enfrenta. Sendo que a Europa vem buscando uma unificação econômica e militar para defender uns aos outros, já que agora é a União Europeia e não é mais cada país tem que se defender. Como despertar e por que ter forças militares em cada um dos países? Como eu disse ainda há bocadinho, os militares não servem apenas para fazer a guerra. Os militares servem para muitas outras coisas. Proteção do território e muitas outras situações e em muitas missões. Querem fazer, agora a União Europeia quer fazer uma força única, unificar. É isso que ele diz, não é? Mas cada país tem que continuar sempre a ter a sua força. Na minha opinião, cada país deverá continuar a ter operacionalmente uma força no seu país, no seu próprio país. De intervenção rápida ou maior? Depender de, desculpa? Uma força de intervenção rápida ou maior, ou em termos de dimensão? Uma força à medida de cada país. Uma força à medida de cada país. No caso, estamos a debater o serviço militar obrigatório, não fazia sentido queremos que exista o serviço militar obrigatório e depois não queremos instituir uma força militar no nosso país, porque estamos a contar com a união das forças militares numa única unidade. Portanto, não faz qualquer sentido estarmos a debater o SMO nesta situação, não é? E também não era justo haver país... Desculpa, Luís. O patriotismo nasce com cada um. Nasce em cada um de nós, pelo gosto do nosso país, das nossas raízes, na nossa própria identidade. Eu relembro que a grande maioria dos portugueses só teve orgulho na sua bandeira quando um treinador de futebol, que foi o Scolari, disse aqui, quando treinava a seleção, disse aqui em Portugal, em todos os órgãos de comunicação social, para os portugueses se orgulharem e honrarem a sua bandeira, para não terem vergonha de a colocar à janela. Foi preciso alguém de fora dizer isso aos portugueses. Os portugueses deviam ser ensinados, desde pequeninos, na escola, a orgulharem-se disso, a aprender o hino na escola, como era no meu tempo. Hoje, as pessoas só sabem o hino porque vão aos campos de futebol e cantam o hino nos campos de futebol. Não há nada. É verdade. E além disso, a filosofia hoje é o inverso. Está aqui, o patriotismo está aqui, nasce com cada um de nós. Em cada país, tal como tu também tens o teu brasileiro. Eu vejo em vocês uma coisa que nós devíamos ter. Onde está um brasileiro, está uma bandeira do Brasil. Está mesmo. Andam sempre com a bandeira atrás. Mas olha que isso também é uma coisa recente. Isso também é recente. Isso também é uma coisa recente. É orgulho no seu país. Não sei. Mas pronto, o patriotismo nasce em cada um de nós e aumenta na instituição militar. Porque a instituição militar incute valores que em mais lado nenhum, valores, disciplina, respeito pelos outros, pelos mais velhos, pelas hierarquias, não só militares, como também no pós
serviço militar a civis, que ficam para todo o sempre. Portanto, essa é a minha ideia e a minha opinião. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E o que é que dizer, por exemplo, dos jovens atuais que saem das escolas precisamente com a educação contrária aos valores de serem nacionalistas, terem orgulho da nação, defendem que destruição da nossa história, tudo tem valores. Hoje fala-se muito de cidadania, mas Exato. a cidadania que supostamente alguém, e agora não quero passar para o campo político, alguém quer implementar, quer extrapolar a educação dos próprios pais, que é jovem, é efetivamente deixar de ser português, brasileiro ou de outra nacionalidade qualquer, para todos nós passarmos a ser do mundo. Terráqueo, né? Então, ao fazerem isso, vão abolir a identidade que cada um de nós tem. Os nossos países, a nossa história, tudo isso. O que hoje querem fazer com essa situação de cidadania a ser dada ou transmitida na escola é passar a dizer que o que interessa é dizer que tu só queres decidir que és menino ou menina quando tiveres 18 anos, portanto pode ser qualquer coisa. Isso retira toda os ensinamentos, não só dos próprios pais, como dos seus antepassados, dos seus avós. Retira a própria identidade. Dos avós, e acaba por, essa criança acaba por ser uma pátrida, não tem nação, não tem valores de nação. Vai ser uma coisa que a gente ainda não vai... Uma coisa fácil de controlar. Manipular, exatamente. Coisa fácil de controlar e de manipular, que é o interesse fundamental, que já vem também com ou seja, a extinção de algumas unidades militares nacionais e por aí fora, e outras coisas que a gente tem visto, que é de bradar ao céu. Você fala em desativar grande parte das Forças Armadas. Eu moro aqui na zona de Linda a Velha, que existiam 2 grandes quartéis, um de radiocomunicações e o outro era da Marinha. Estão os 2 desativos, estão os 2 desativados. Um dos terrenos, inclusive, foi vendido. Vergonha. É uma tristeza, Miguel, é uma tristeza. A gente olhar para edifícios, eu dou-te o caso aí na Amadora, do antigo regimento, onde estava sediado o antigo regimento de comandos. Agora está lá outra unidade, não vale a pena mencionar, mas quando estava lá sediado o regimento de comandos, que era composto por milhares de homens, aquilo estava sempre tudo impecável, tudo pintadinho, a relva toda parada, não havia beatas, não havia não sei o quê. Agora vais lá, quando eu fui lá aqui há 2 ou 3 anos, é triste ver o que aquilo era e o que é hoje, naquele tempo que eu fui lá, há 2 ou 3 anos atrás. É muito triste o que está a acontecer, é muito triste. A descredibilização das Forças Armadas pelas entidades políticas e pelos sucessivos governos é gritante. Vê-se, terminamos agora, batemos no fundo a situação do roubo numa unidade operacional de armamento. Num roubo numa unidade de forças especiais operacional, não era uma de reserva, é operacional, onde foram civis, mais grave, civis, e efetuaram um assalto e roubaram o armamento, algum armamento, ou parte do armamento da unidade militar.
é bater mesmo lá no fundo da instituição militar. Sim, isso Como tem é razão. que era possível? Como é que um Isso civil deve entra a quê? num quartel lá dentro e... Exatamente. Isso deve-se Não a havia quê? vigilância. Foi falado, não é? Não há Pois. rondas, não há rondas suficientes, Exatamente. não há militares nos polícia. Porquê é que não há? Porque Não há efetivos. não existem militares suficientes profissionais a exercer a profissão militar. Ora, se não existem, tem que se buscar a mão de obra, tem que se buscar ao outro lado. Então, E atenção buscar ao que quando... SMO. Não só para atenção. formar militares, não só para... Diz isto. Atenção, quando Não vão só para a um formar quartel... militares, mas também... Diz, Miguel, diz. Desculpa estar a interromper, mas Alô? não esquecer Sim. que quando vão roubar armamento militar num quartel, não estão a roubar bisnagas, estão a roubar muitas vezes armamento pesado. Não é? Claro. Quer dizer, tem que se buscar a mão de obra. Essa mão de obra, chamamos nós o SMO, Serviço Militar Obrigatório, iria trazer mão de obra, mas essa mão de obra iria ser qualificada não só em termos de aprendizagem militar, como também na aprendizagem de valores cada vez mais esquecidos na juventude de hoje. Né? E nós já sabemos perfeitamente, já falámos sobre isso, o que se passa não tem valores, não tem qualquer respeito pelas regras ou pela disciplina, no respeito pelos mais velhos, o respeito pelo património, pelos símbolos nacionais, é uma coisa que é de bradar aos céus. Agora, com esta nova vaga de gostarem de andar a pintar os nossos símbolos nacionais, os heróis de outros tempos, as pessoas não podem esquecer, o povo português não pode nunca esquecer que o país, que a nação portuguesa foi construída por militares de todos os tempos, desde os primórdios da nossa história. E é esses alicerces em que hoje estamos, como estamos, em liberdade. E temos, a começar pelos romanos, né? Olha, eu gostaria depois... começar pelos romanos. Eu gostaria de responder depois ao Leandro, se fosse possível. Exatamente. Desde sempre. O que eu acho é que a grande parte do povo vive numa redoma de vidro que pensa que essa redoma apareceu ali do nada e que é inquebrável. Mas não é. Essa redoma de vidro onde vivem foi construída por militares de todos os tempos, até à data de hoje, e não é inquebrável. Muito frágil. Sim, muito frágil. porque o país sem exército nem independente era. Eu gostava de responder ao Leandro. Nem existia. Claro. Nem existia, sem exército. Nem sequer existia país. Nem existia. Eu gostava de responder ao Leandro Felício, que disse: os senhores querem tanto que volte o serviço militar obrigatório, porque é que vocês não continuaram a lutar por Portugal? E eu vou responder, vou responder de uma simples questão, e não é aqui ofender ninguém, nem leva a mal o que eu vou dizer, Leandro. Mas se houvesse uma necessidade de Portugal ser o seu território ser protegido por militares, provavelmente você sairia a correr em direção ao mar. E os 4 que estão aqui, acreditando que o Tiago fizesse o mesmo pelo Brasil, agarravam as armas. Portugal também. Portugal também. E iam à luta para salvar a sua pátria. Claro. Por isso, o serviço obrigatório militar tem a sua data, tem a sua... ou seja, a pessoa tem a altura certa de prestar o serviço militar, mas quando sai do serviço militar, não deixa de ser mais ou menos. Luta pela pátria, se for preciso, entregando a sua alma. É engraçado. As armas. É engraçado. Isso é a diferença de quem foi à tropa e hoje tem uma determinada idade e não está na tropa. É a diferença entre quem foi à tropa e tem os valores pela pátria, se for preciso, morre pela pátria.
Eu tenho dúvidas que você o fizesse. Mas olha, eu acho engraçado. Não é engraçado um brasileiro ser mais patriota português do que o português? É engraçado, desculpa. Depois temos aqui um comentário do Arthur Costa, por exemplo, que era uma coisa que o serviço militar obrigatório fazia, que era dar independência aos filhinhos. Fazemos criar uma independência em relação aos pais. Dava-lhes um maior para se ir embora de casa. Mas agora, é mais fácil. Agora ficou mais fácil viver em casa dos pais. É mais fácil viver em casa dos pais com comida, cama e roupa lavada até aos 30 anos do que ter que andar a trabalhar para ir sustentar a sua casinha e o seu telemóvel e por aí fora. Né? E lavar as próprias cuecas também, né? Mas os culpados, eu continuo a dizer... Como diria o general... Posso os culpados somos nós, os pais. Sim. Porque nós, os pais, talvez devido à nossa dificuldade em conseguir ter algo que a gente queria muito, hoje facilitamos aos nossos filhos e logo ao primeiro pedido, vamos logo comprar um telemóvel que custa 700 euros, por exemplo, porque lá na escola do menino, os pais todos têm telemóvel de 700 euros. 700 mas ou mais. A gente esquece que 700 euros eu já estou a falar na casa dos 700, a gente esquece, e eles ainda mais, porque não se incutiu essa informação e essa mensagem neles, que os 700 euros é 50 euros a mais para o ordenado mínimo nacional. Uma pessoa que recebe o ordenado mínimo nacional tem que trabalhar 22 dias e mais uns sábados, que é para ter os outros 50, para fazer os 700, e não pode gastar. Não pode gastar nas outras despesas. Nós, pais, em grande parte, somos os culpados do que está a acontecer com esta juventude sem valores, sem honra, sem respeito pelo património nacional, sem respeito pelos valores nacionais, sem respeito pelos mais velhos, que é uma tristeza, infelizmente. E nós temos grande cota-parte de culpa. Nós, pais, temos uma grande cota-parte de culpa nisso. Olha, temos aqui uma boa pergunta. A minha ideia é essa. Estamos a discutir as necessidades das Forças Armadas Portuguesas, não é? Necessidade do serviço militar obrigatório. O que é que falta ao serviço militar incutir a cidadania aos jovens ou a forma de cativar os voluntários para as Forças Armadas? É porque eu acho que a aula de cidadania deveria ser dada por militares. Ela deveria ser dada por militares. Dizer que esse senhor que está a fazer colocar essa questão foi meu instrutor no regimento de comando. Então, se calhar melhor do que nós, ele sabe a resposta. Podia ter um projeto de lei, um projeto de lei que todas as aulas de cidadania fossem dadas por militares. Olha que coisa simples. Resolvi o problema. Eu acho. Também é uma ideia, mas hoje em dia a nossa sociedade não ia aceitar bem isso. Tínhamos que começar um bocadinho mais atrás, com a implementação do serviço militar obrigatório. Não podia ser. Eu acho que o que ele está a dizer tem razão, porque nós estamos em conversa informal, que não passa exatamente de uma conversa informal entre amigos, conhecidos, e para debater coisas mais profundamente e temas como o que ele dizer mais profundamente, logicamente não poderia ser por aqui e com as falhas inerentes à situação, mas sim frente a frente e debatendo as coisas pausadamente e com quem sabe, porque o que eu estou a falar, eu sei daquilo que aprendi durante toda a minha vida. Exato. Eu costumo dizer que eu apenas tenho a 4ª classe, mas tenho a 4ª classe, mas é das antigas.
tenho a Universidade da Vida. Exatamente. As minhas habilitações literárias são essas. Aqui o Ricardo a Universidade da Vida. E passei por uma escola muito, muito rigorosa. Foi o Regimento de Comandos. Exatamente. Aqui o Ricardo Nunes está a relembrar o juramento de bandeira. Aqui. Então, se eles não sabem o hino, Ricardo, é verdade, vão saber o juramento de bandeira. Pois é. Aqui eles sabem o hino, sabem, vem cá dizer a eles para não terem vergonha do cantar. Pá. Exato, aqui para cativar os jovens seria preciso, digo eu, criar quadros para praças no Exército. Concordo. Criar um serviço militar estável. Eu acho que o serviço militar obrigatório deve ser complementado. Eu concordo que o serviço militar obrigatório deveria ter um período mínimo e máximo de 1 ano. Eu dou-vos um exemplo. Quando se começou a pensar em acabar o serviço militar obrigatório dos 15 meses ou 16 meses para 4 meses, o que é que aconteceu? O pessoal que entrou e que já só teve os 4 meses, aquilo não foi nada mais, nada menos, e umas simples férias à conta do Estado e dos pais, mais uma vez. Porque aprender coisas necessárias para levar por uma vida fora não foi em 4 meses que eles aprenderam com certeza. Aquilo foi umas férias. Eu concordo com a questão do Costa que o serviço obrigatório, o SMO, deve ser complementado por os quadros, ou seja, uma nova categoria, passariam a quadros, como uma profissão qualquer, e não por 6 anos. Seja, no Brasil, o Estado gastou o que gastou na formação daquele militar durante o SMO, ele quer, quando passaria para o quadro, não é? E por aí fora, faria da sua profissão, faria de militar a sua profissão. Ou se quisesse sair do serviço militar passado 6 anos, teria uma preferência se quisesse, por exemplo, entrar nas forças de segurança. Já houve uma altura que isso acabou, mas agora já há novamente que quem passa pelas forças, no caso, estou a falar das forças especiais, quem passa pelas forças especiais pode, ao fim do seu contrato, né, dos 6 anos, salvo erro, concorrer a forças de polícia. Sim. Ou a GNR e forças de segurança. Exato. Eu queria pegar esse gancho para dizer que no Brasil você tem os policiais militares por todo o país, e eles são considerados operacionais de reserva do próprio Exército. Então, caso haja guerra, eles são automaticamente incorporados ao Exército como contingente militar, automaticamente. Outra coisa, quando você é tenente no Exército, você tem uma aposentadoria vitalícia lá no Brasil. Então, isso incentiva as pessoas a fazer um curso chamado NPOR, que é quando você entra com uma patente de subtenente para o Exército, aí você fica, se eu não me engano, são 3 anos em treinamento, inclusive treinamento de selva e tal, para você dali fazer uma carreira para general. Então você atinge do serviço militar obrigatório, você vai até no máximo sargento, e aí para você passar para sargento você faz uma prova, e dali você faz uma carreira militar permanente. Né? E tem uma aposentadoria também bem generosa também dos militares lá no Brasil. Não tem esse incentivo lá que eu acho que deveria ter em Portugal também. Alguém que serve a pátria. Posso fazer aqui uma pergunta?
acham que as Forças Armadas deviam ser reestruturadas em termos de cadeia de comando para tornar mais ágil as Forças Armadas, ou acham que a cadeia de comando está bem assim, não terá Acho que o Filipe caiu novamente. Não caiu, não. Tá... Não? Ok. Tem imagem parada. Parou. Sim. A imagem outra vez. Pois foi. Parece que parou, congelou a imagem, caiu. Ele está-me a mandar uma mensagem a dizer que foi novamente abaixo. Usa o telemóvel, diz se não se importa, que usa o telemóvel com o mesmo link. Estás a ver? Exatamente. Temos 200 e tal generais. Olha, o telemóvel com o mesmo link. Estás a ver? Já lhe mandei a mensagem a ver se ele O Ricardo Nunes diz que nós portanto, nós estamos com 70% de 75% de 30 mil. Quanto é que isso dá? 3 vezes 7, 21, dá 2 mil e... 20 mil. Não, 30% dá 10 mil. Dá 10 mil, portanto, supostamente devemos ter 20 mil soldados. Não, dá 14 mil, 70% de 20 mil dá 14 mil. 70% é de 20 mil? Isso, 14, é isso. Pronto, ou seja, temos entre os 14 e os 20 mil soldados, portanto, pessoas nas Forças Armadas. 200 e tal generais é um excesso, não é? Portanto, se calhar nós somos da Europa, segundo o que dizem, não é? Que tem mais generais. A Europa que tem mais generais, não é? Portanto, isso é incompreensível para um país com o nosso tamanho. O problema é que já não se pode agora chegar para o general e dizer assim, olha, você vai vir à praça porque tem muito general, não é? Mas se calhar está na altura de se reformar. Sim, mas inclusive aos reformados, atenção, isso que ele está a dizer é... Olha, eu vou fazer uma pesquisa para ver quantos generais tem no Brasil aqui. E o Brasil tem 230 milhões de habitantes, acho eu. Pois. Não é? Portanto, é uma coisa que quando nós tínhamos a capacidade total, era admissível, mesmo assim era demais. Mas agora acho que tínhamos que tornar as Forças Armadas mais jovens, e a cadeia de comando tinha que ser reduzida. Não? Porque a nossa situação no mundo mudou e eu não sei se nós estamos a estrutura, temos mais generais como o exército americano. Quantos generais vocês acham que tem no Brasil? 100. Não, tem mais? Muito mais. Então, 1.200. Não tem, não. 200. Mais? Mais do que 1.200? 5 mil. Ia bem, então, isto também... E quantos soldados são? Vai uns 3 mil, pá. Ai, caralho. Portanto, isso é incrível. Todos operacionais, não havendo voluntários, não podemos ir buscá-los com tempo de permanências curtas e consequente sofrível e baixa motivação. Exatamente. Hoje em dia, né, para ter uma carreira no exército ou em qualquer força militar, não há motivação nenhuma, absolutamente nenhuma. É o que eu disse no início, quer dizer, o salário é comparado não é só o salário, em termos de progressão na carreira, chega a um ponto, não tem mais perspectivas de subir, não é? Se não tiver... O Brasil é a 21ª potência militar do mundo. Em números. Olha, atenção que vamos já em 1 hora e quase 15 no direto. E para a próxima... Gostava que pelo menos o Luís Filipe tentasse entrar novamente para se despedir aqui do direto. Vamos esperar mais um bocadinho, se calhar, para
para ele poder dar aqui a sua... A ideia que eu tenho do serviço militar obrigatório é que devia ser para todos, homens e mulheres, não era? Sim, exatamente. Comunitário, como é lógico, mas acho que devia de abranger mais a parte de serviço. Por exemplo, devíamos ter os militares a combaterem os incêndios em vez dos privados. Especializarem-se em determinadas áreas de utilidade pública. Pública também. Exato. E Bom, vocês já sabem que os militares receberam o treinamento com os A130 para poder apagar incêndios, né? isso, sim. E os privados é que são contratados para apagar os incêndios. Sim, mas os A130 não estão preparados. O kit que supostamente era para apagar os incêndios apodreceu nos hangares. Nunca foi montado. Portanto, agora tinham que ser tudo comprado e tudo adaptado outra vez. Agora, o que eu ponho em causa é se as Forças Armadas detêm 2.445 milhões de euros para a defesa nacional e tiveram um aumento de 23%. Se o número de efetivos está a baixar, como é que se aumenta em 23% o orçamento das Forças Armadas? Porque nós temos que ver aonde esse dinheiro vai ser aplicado. Então teríamos que ter feito um escrutínio e depois temos mais 172 milhões para a proteção civil, que é o combate aos incêndios. Se juntasse este dinheiro todo, não é? Num orçamento, encolher e tornar produtivas as Forças Armadas, não é? De maneira que a pessoa, quando fosse para o serviço militar obrigatório, era a recruta, era a mesma para toda a gente. Mas depois a especialidade, olha, eu quero ir para bombeiro, olha, eu quero ir para as florestas vigiar incêndios, olha, eu quero ir patrulhar para o mar. E então dividia-se as pessoas em várias tarefas que são úteis para a própria sociedade. Olha, eu vou fazer uma provocação no final da live. Então quer dizer que a Marinha tinha que abater aqueles barquinhos não identificados que chegam no Algarve? Não, mas tinha que rebocá-los ao ponto de partida. Rebocá-los para alto mar. Rebocava-os, agarrava-os, davam meia volta e entregavam-os lá. Estás a perceber? Não, tinham que os apanhar e depois eles serem deportados, não é? Ficarem aqui, não ficarem aqui a viver mais um subsídio dependente a viver aqui à grande, enquanto que os nossos andam aí ao Deus dará muitas das vezes. Vocês sabem que assim, até desde o fim do regime militar no Brasil até o Bolsonaro assumir, nenhum avião que entrasse no espaço aéreo brasileiro poderia ser abatido, mesmo não se identificando. Quando o Bolsonaro entrou, um monte de avião foi abatido na Amazônia. Um monte. Então, todos a cair lá, agora. Olha, aqui o só Dionísio Henriques diz, portanto, o serviço militar obrigatório só por si não resolve nada, como é lógico. Sim. É preciso haver incentivos, quer monetários, quer de carreira longa, para a pessoa crescer na carreira, haver progressão, tem que ser longa, não pode estar 6 anos, ao fim de 6 anos, vai-te embora, vou buscar outro, não é? E essa pessoa pode formar até os próximos que vêm. Não, e depois ter um curso que, se ele acabar por desistir de estar nas Forças Armadas, poder tirar esse curso que tirou nas Forças Armadas na sua vida civil, como, por exemplo, carta de pesados ou piloto de aviação e por aí afora. Não é? Há muito serviço militar. Já cá está outra vez. Ainda bem. Pronto. Então bem-vindo, volta novamente. Tudo mais uma vez. Não vá mal. A internet está aí a cair tudo quanto é sítio. É o computador, já está velhote. Pronto. Olha, temos aqui, portanto, nós estávamos a dar aqui os dados do orçamento para a defesa, não é?
e estávamos aqui a colocar que, por exemplo, o serviço militar só por si obrigatório não resolve os problemas das Forças Armadas. Tem que haver incentivos, tanto monetários, Claro. quer carreira, para as pessoas ficarem no... Eu penso que já deveriam ter aprendido essa situação com o profissionalismo das Forças Armadas. Porquê é que não existem elementos a entrar nas Forças Armadas? Precisamente porque o incentivo que o Estado dá a um militar que entra nas Forças Armadas é um vencimento mensal no valor de, salvo erro, 750 euros ou 760 euros. Eu penso que isso não é nenhum incentivo para uma pessoa ou para um indivíduo que vai deixar de ter horários se for necessário, vai comer e dormir onde calhar, se for necessário, e tem que estar ali atento às horas que for dado. Portanto, 750 euros, 800, 900, acham? Vocês estariam com disponibilidade, se ainda tivessem idade, para ir servir Portugal ou o Brasil, neste caso, e ganhar, sabendo de antemão todas estas questões, ganhar 750 euros? Não. Ninguém está, como não estão ainda hoje. Um policial militar no Brasil começa a carreira a ganhar 1.500 euros por mês. Como soldado raso. O nosso polícia ganha 800 euros. No Brasil ganhou ganha 800 euros. E isto é uma vergonha. É lógico. Mas a ideia que eu tenho... É por isso. É por isso que desincentivo... Ainda hoje li uma notícia. Hoje, penso que foi aqui na internet, que de 200 vagas para salvaguarda prisional, só 150 é que estão absorvidas. Pois. E 200, com certeza, já era o mínimo dos mínimos. Exatamente. E só conseguiram arranjar 150. E porquê? Voltamos à vaca fria. Falta, sem dinheiro, não há palhaços. É o provérbio português. Exato. E depois tem outro problema. O problema é o mesmo. O problema é profissional ou não, se não houver incentivos de alguma forma, monetária e de outras formas também, não vai haver ninguém para seguir a carreira militar profissional. Cada vez são menos. Cada vez irão ser menos. É lógico que... Sabendo, e o mais grave, sabendo de antemão que quando eu entrar no serviço militar, daqui por 6 anos, sou descartado. Exato. Que é mais grave. Exatamente. E é de salientar que o Estado anda a contar, entre aspas, os tostões, e por isso é que se calhar não incentiva tanto os ordenados militares, porque não tem verba suficiente para muitas coisas. São Paulo. Digo que um dos motivos que poderia ser alterado é gastarem dinheiro desnecessariamente e mal gasto, como muitas vezes é mal gasto no subsídio à dependência e nos fundos de empregos gigantescos, que são 2 anos de fundo de emprego, e canalizar melhores condições desses valores para, não só para o serviço militar, mas para outras áreas, para incentivar o desenvolver das outras áreas, inclusive o serviço militar. Posso fazer uma observação? É então, isso mesmo, camarada Dionísio. Meu Alferes tem toda a razão. Camarada instruendo. Esse comentário que está aí, eu tenho toda a razão. Só para deixar... Só corrigi-lo, camarada Alferes, porque já não sou instruendo.
Eu só quero dar os dados aqui, ó, oficiais, para que as pessoas entendam. O início, o salário chega a R$3.500, mais os dias de serviço, que é, por exemplo, você tem esses R$3.500 equivalem a mais ou menos aí 700 euros. Aí, conforme você faz os turnos, você atinge esses 1.200, 1.300, até 1.500 que eu estou a dizer. O salário base de um tenente, que é o que comanda um pelotão de pelo menos uns 5 ou 10 soldados, ele começa, a base dele já são 1.200 euros, tá? Então, a base de um tenente são 1.200 euros. Tenho aqui uma pergunta. Então, e não será uma estratégia do poder político diminuir a força das Forças Armadas e das Forças de Segurança? Para não haver um outro 25 de Abril. Exato. Ora, aí é que está a grande questão. Aí é que está a grande questão. A humilhação às Forças Armadas e à instituição militar vem de muito longe. Não é só de agora, já vem de muito atrás. E tem sido vários episódios sucessivos essa humilhação constante. E aliás, como a exoneração de comandantes, porque para ir comandantes está em primeiro lugar a sua unidade e os seus homens, entre outras coisas, não é? E há aquilo que já falámos, o próprio roubo realizado por civis a uma unidade operacional de forças especiais. Também foi uma grande humilhação. E dizer o seguinte, que há políticos, que eu não vou dizer aqui qual é a cor deles, mas que andam com os comandos na garganta até hoje porque lhes retiraram a papinha da mão, não é? Que se não fossem os comandos, nós hoje em dia, se calhar, nem... A azia é uma coisa muito... Essa azia não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Infelizmente, já criaram... não criaram divisão porque nós, efetivamente, a camaradagem que adquirimos na nossa unidade enquanto instrumentos dura para toda a vida, e é mesmo para toda a vida. E quando foi a extinção do regimento de comandos, do antigo regimento de comandos, pensavam que a união de todos os militares que passaram pelo regimento fosse se separar. Não, foi exatamente o contrário. Unimos-nos cada vez mais e cada vez mais demos lugar a um novo batalhão e por aí fora, e hoje também já há um regimento noutras instalações. Mas a diminuição da instituição militar levada a cabo pelos sucessivos governos é uma realidade. E esse é que é o cerne da questão. É a mesma coisa que o desarmamento de civis. Exatamente. Os caçadores, hoje em dia, já praticamente não podem caçar porque custa tão caro as licenças, as renovações de não sei o quê, mais não sei o quê. Os campos onde podem caçar têm que se pagar. O que é que vai o caçador fazer? Não vai guardar a caçadora, depois tem que ter um cofre, mais não sei o quê, que custa ouro. O melhor é entregar aos seus guardas, que é para abater. E vai acabando a caça. E isso não é só nos caçadores, como também em todos nós, civis, que ter uma arma de defesa nem pensem. Isso é um direito. Devia ser um direito. Serão logo considerados uns criminosos. Nossa, eu tinha a ilusão que ia conseguir ter uma pistola em Portugal. Eu tinha essa ilusão quando eu vim para cá. Uma pistola, podes ter direito a uma ou várias aí compradas aí na Shotzone, porque senão, e mesmo assim também tens que ter a licença. Estás a ver? E se não tiveres licença não podes comprar, é como se não tivesses. Pois. Exatamente. É verdade ou não? Também é verdade. É verdade. Olha, aqui o senhor Dionísio Henriques fala. Sim. Está aí umas interferências.
uma forma de integrar o pessoal que sai das Forças Armadas seria dar-lhes prioridade no ingresso da função pública, nomeadamente diversas polícias, PSP, GNR, CEF, ASAI, etc. Guardas profissionais. Mas isso hoje já há. Eles têm Mas que fazer... isso hoje já há. Não, mas eles têm que fazer recrutar mesmo. Tem que voltar a fazer tudo de novo. Não, mas eu penso que têm prioridade. Têm prioridade nas vagas. Para entrar, mas depois não são... Ou seja, partem do zero novamente quando entram. Exato. Então, em pé de igualdade com todos. Exato. Acho eu, não é? Pronto. Essa prioridade já existe. O Estado gastou uns milhares de euros a formar um comando, ou um ranger, ou um paraquedista, ou um fuzileiro, e depois ele quer ir para ali, para a GNR ou para a PSP, e o Estado lá vai gastar mais uns milhares de euros na sua formação, escusadamente, não é? Exatamente. Deveriam de pensar e aproveitar, quer dizer, vão gastar dinheiro a ensinar um militar de uma força especial, qualquer uma delas, que mexe em todas as armas que existem no exército português, vai desaprender a disparar uma Glock, que é a arma das forças policiais. Ou da GNR, não é? A GNR chega a ter a G13. Mas a GNR, qualquer elemento, mesmo não sendo de forças especiais, qualquer elemento militar monta e desmonta e sabe disparar com uma G3. Lógico. Mais dei um exemplo que não era só a Glock, tinham também... Não é preciso o Estado pagar 2 vezes para a mesma pessoa aprender a disparar com aquela arma. Por exemplo, a formação faz sentido no sentido de o indivíduo aprender as leis e aprender normas de etc. Logicamente que era mais reduzida uma formação, porque a formação de tiro, e que o Luís Filipe está a dizer bem, era desnecessária para o indivíduo desse. Não é? Ou seja, o indivíduo andou um ano e meio ou 2 anos ali a... Claro, mas como eles vão partindo em pé de igualdade com os outros, também vão ter que o fazer. Exato. Não é? Exatamente. Se forem incorporados na escola de polícia, vão ter que fazer exatamente o que os outros. Não é? Quando chegar ao tiro, também vão ter que fazer. Uma coisa fazem até com os olhos fechados, praticamente. Não é? Exato. Mas é assim, infelizmente. E, aliás, uma força especial tem que ser. Tem treinamento para não só utilizar a arma, como tem treinamento para evitar que o seu oponente tente agarrar a sua arma. É lógico. E se calhar muito mais eficiente do que ensinada na PSP, por exemplo. Não é? Acredito que a forma de impedir que um oponente ou um inimigo tente agarrar a arma de um militar, a formação é muito mais agressiva e eficaz do que se calhar... Em termos de defesa pessoal, não tem comparação. Sim. Porque o que eu vejo, infelizmente, a polícia muitas das vezes anda aí às aranhas a tentar agarrar um indivíduo. E no caso da Amadora... Isso é tudo porquê? Isso só acontece. Essas tristezas que nós vimos aí só acontecem precisamente porque os agentes não estão devidamente formados no combate corpo a corpo. Exatamente. Porquê? Porque a própria entidade policial não lhes dá os cursos que eles deviam ter. E tem outra, eles também... Nesse sentido. Formar não é só ter uma instrução durante uma semana. É ter durante várias semanas, durante vários meses e por aí fora, e manter sempre o nível de treinamento cada vez mais ativo. Desculpe interrompê-lo, mas é dizer outra grande verdade, que mesmo que um agente policial seja
um exímio lutador e saiba-se defender sem pestanejar, muitas das vezes pensa 2 e 3 vezes antes de o fazer, porque depois tem medo de ter processos disciplinares porque agiu corretamente, não é? Exato. Ou porque ao se defender partiu ali 2 dentes do indivíduo que ia lhe tentar roubar a arma, ou porque prendeu o indivíduo e torceu-lhe o braço um bocadinho mais e o indivíduo agora está-se a queixar. Pronto, e a pessoa, e um policial e bem pensa 2 vezes, espera aí, não vou aqui a agir, vou ficar aqui quietinho para não arranjar problemas, porque quem me deve proteger ataca-me, não é? Exato. O Estado devia proteger os profissionais e não o faz. Luís caiu de novo. Pois, ele caiu de novo. Olha, vamos para 1h40 ainda. Vamos para 1h40. Então, vamos terminar a live. Agradeço a todos os que tiveram. Tivemos aqui um pequeno problemazito com a internet do São Luís Filipe, não é? Porque estava com interferências no som e tudo, e estava sempre a cair, estava com muitos cortes. Pronto, nós vamos tentar depois voltar a convidá-lo, não é? Para outro tema qualquer. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Exatamente, foi muito bom tê-lo cá, não é? E isto era tema que dava para mangas, só que as condições técnicas do lado dele também não estavam grande coisa, portanto... Mas deu para se entender. Foi uma conversa, entre aspas, fluente, infelizmente com alguns cortes. Eu aqui gostaria de me despedir, agradecer um bocado ao Luís Filipe. Eu conheço o Luís Filipe há alguns anos e fui eu que o desafiei para vir cá, o que me deixou bastante honrado a aceitação do seu convite, porque o Luís Filipe, para mim, é um dos grandes do mundo do Airsoft. É uma pessoa que eu admiro bastante e uma pessoa extremamente sensata e eficaz nos seus comentários. E é um excelente professor. Exatamente. Para mim foi uma honra enorme ele poder ou ter aceito o nosso convite, e espero poder que ele participe em muitas outras lives que nós fazemos. Se ele não entrar, entretanto, fica aqui o meu muito obrigado pela sua participação, Luís Filipe. Eu quero me despedir de todos dizendo assim, se você gostou, você partilha nas suas redes sociais, dá aquele like aí embaixo para nós, aquele gostar, é importante para todos nós. E aqui vocês repararam que temos informação na fonte. Então, acompanhe nosso canal Eterno Portugal e fica meu abraço a todos. Meus amigos, ótima noite. Uma boa noite a todos e até à próxima quarta-feira, que agora vamos alterar o horário, domingos e quartas. Está bem? Muito bem. Pronto, ficam desde já, então, boa noite a todos e fiquem todos bem. Boa noite a todos. Obrigado.